Olá, galerinha! Muito bem, olha só, voltamos aqui para a nossa revisão de conteúdos da aula 10.1, no qual a gente falamos sobre o quê? Processo de socialização, né? Muito bem, essa aula, gente, foi uma aula muito importante que a gente entendeu como funciona todo esse processo do nascimento até a vida adulta. Então vamos aqui relembrar os assuntos dessa aula, que foi muito boa? Gente, vamos lá então. Se vocês esqueceram, então a gente relembra aqui para vocês. Olha só. A gente viu que o processo de socialização, ele começa desde o nosso nascimento e vai perdurar por toda a nossa vida, né? Por toda a nossa existência. Só que dentro desse processo, a gente vai participando de determinados grupos diferentes, a gente vai participando de processos diferentes de socialização. Então, isso quer dizer que nesse processo não é tudo igual, ele vai se diferenciando conforme os grupos que a gente participa, tá? E outra questão também que é importante falar é que nesse processo ele vai sendo determinado pela cultura e pela realidade de cada grupo social. Ou seja, o grupo social que você está inserido, ele vai determinar como você vai ser, de certa forma, tá? Então, se você tá numa cultura ribeirinha, se você tá numa cultura indiana, chinesa, japonesa ou, enfim, russa, cada lugar onde você está, você vai ter um processo de socialização diferente. Então, isso vai determinar muita coisa na sua vida, tá? Então, a gente tem aqui os processos de relações e interações sociais são importantes porque eles vão gerando, né, uma série de questões aqui. A gente tem o processo de socialização, né, nós trabalhamos esse processo de que existe o processo primário e secundário, né, a socialização primária e secundária, e a gente falou sobre as diferenças nesse processo de socialização também, né? Nós falamos sobre os mecanismos de socialização, ou seja, existe um mecanismo primário e secundário, né? Encerramos com o grupo, status e papéis sociais, onde a gente percebeu que em cada sociedade vai determinando os seus papéis. Então, você ao longo da vida, no primeiro papel que você tem na vida é de filho, né? Você é só um filho. Então, espera-se o quê do filho? Depende de qual sociedade você está falando. Da sociedade brasileira, da sociedade chinesa, da sociedade japonesa, da sociedade russa, não sei de que lugar você está falando. Então, os papéis sociais, eles vão sendo construídos a partir dessa socialização cultural também. Então, o papel de filho vai depender do local onde você vive, de que lugar você está falando, tá? Digamos assim, que a gente fala hoje em dia do seu lugar de fala, né? Do que você está falando. E aí a gente também dá importância para o processo de interação, porque se não há interação social, pessoal, não existe processo de socialização, tá? Então a interação social ela é primordial para a construção do processo de socialização. Então, na interação é que a gente constrói normas, regras, limites, afetos, desafetos. Claro, vai acontecer também os desafetos, né? A gente vai ver a sociedade se desenvolvendo, os grupos sendo criados, a questão religiosa. Então, tudo está incluído aí nesse processo de socialização. Por isso é importante que vocês entendam o quão essa questão ela é importante para a pessoa. Ela é importante para nós como seres humanos, nós como alunos, para tudo, né, gente? Então, a gente precisa entender cada um desses mecanismos, certo? Muito bem, então tá aí. A gente viu aí uma revisãozinha rápida. Agora a gente vai para a correção, né? A gente vai fazer atividade agora. E daqui a pouquinho eu vou voltar para a correção desse conteúdo e talvez alguma coisa a mais que a gente possa trazer para vocês, tá bom? Então, já a gente volta, aguardo vocês, tá? Até mais!
Muito bem, galerinha, voltamos aqui para a correção da nossa aula de hoje, a aula 10, onde nós falamos sobre o processo de socialização. E aí eu pergunto a vocês, como é que está o processo de socialização aí na sua escola? Você sabia, gente, que a escola também é um espaço importantíssimo para o processo de socialização? Porque é aí na escola que vocês vão aprender diversas coisas que vão ajudar vocês no futuro. Vocês vão aprender sobre limites, sobre regras, sobre comportamentos, sobre lidar com o outro, né, as diferenças, porque as pessoas são diferentes. Então aí na sala de aula vocês vão encontrar diversas diferenças entre vocês, né? Sobre o respeito, sobre a vida, né, a sua relação com os seus professores. Tudo isso, gente, é presente dentro desse espaço. E como é importante para vocês entenderem que isso é uma oportunidade que vocês vão ter de aprendizagem, né? Vocês vão aprender muita coisa, não só o conteúdo, tá? Que vocês estão fazendo aí, a gente está aprendendo, como também a própria vida de vocês nesse desenvolvimento do conteúdo. Enquanto vocês estão aprendendo também o conteúdo, vocês estão aprendendo a viver juntos. Porque você, querendo ou não, a gente passa 4 horas do dia, durante 5 dias da semana, dentro de uma escola, né? Quanto tempo você fica aí por mês? Quanto tempo por ano? É muito tempo. Então, nesses 4 horas, vocês estão aprendendo muita coisa. Não fiquem pensando que é só pelo conteúdo. O conteúdo é uma das questões que a gente aprende na escola, né? Então, vamos aqui para o nosso quadro para a gente ver a primeira pergunta de hoje, né? Que a gente vai passar para as nossas atividades, né? E aí, pessoal, vocês acharam a atividade difícil? Estava fácil? Como é que vocês perceberam aí? Eu achei que a atividade estava bem tranquila, viu? Eu achei que a atividade estava tranquila e pelo conteúdo eu vi que vocês, eu acredito que vocês estão indo muito bem, né? Acredito que vocês tenham conseguido entender aí. Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos lá? Número 1, entende-se por processo de socialização, processo pela qual, vamos lá, prestar bem atenção aqui, tá, gente? Letra A, o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade? Isso é um processo de socialização para vocês? Vamos lá. Letra B, a sociedade divide a riqueza produzida socialmente? Isso é um processo de socialização, gente? Eu acho que não, hein? Mas vamos lá. Letra C. O indivíduo constrói laços de afetividade familiar? Será, gente? Letra D. A comunidade é transformada em sociedade a partir do processo de socialização? Será? E a letra E. Os grupos sociais se constituem. Vamos então aqui. Entende-se pelo processo de socialização. O processo pela qual, né? O indivíduo aprende a ser um membro da sociedade, sim ou não? Vamos ver que é correta? É a letra A, pessoal, exatamente. O indivíduo ele vai se tornando um membro da sociedade a partir do momento que ele vai se integrando. Por isso que essa integração ela é importante. Essa interação também é importante, porque ela passa por um processo. Como eu disse para vocês, não é uma coisa que dura só um dia, um mês, um ano. É toda uma vida, toda uma vida. Agora você imagina uma pessoa que sai do seu país, da sua pátria, e vai para uma totalmente diferente, viver lá, né? Aprender as regras e as normas daquele país, falar a língua, de repente ser uma língua totalmente diferente, um idioma totalmente diferente. E essa pessoa, com certeza, com toda franqueza, assim, tranquilamente dizer que ela vai passar por um novo processo de socialização da vida, que talvez seja bem radical, dependendo do lugar onde ela escolher viver. Então, é um ato de coragem, né? Para muitas pessoas é coragem, para outras pessoas é desespero, porque às vezes elas são obrigadas a sair da sua pátria, do seu país, por uma guerra, perseguição, por uma catástrofe, como já aconteceu aí com muitas pessoas no mundo. A gente tem exemplos aí de crises que geraram verdadeiras ondas de migração.
E aí leva o indivíduo a sair do seu lugar, onde ele está acostumado a viver, acostumado à cultura, acostumado a regras daquele lugar, e ir para outro totalmente diferente, com outra cultura, outra língua, outra regra, outra forma de ver o mundo. Então, gente, não é um processo fácil. Quando a gente vive num só lugar, onde a gente está acostumado com tudo aquilo e passar a tua vida inteira naquele mesmo lugar, é mais fácil. Agora, quando você precisa encarar as mudanças, ainda mais mudança de país, eu acredito que seja um processo muito difícil e doloroso, né? Até mesmo para coisas simples como a alimentação, né? A gente aqui no norte é acostumado a se alimentar de uma certa forma, aí você vai para um país que não come nada daquilo que você é acostumado a comer. E aí? Como é que você faz? Você tem que acostumar o seu paladar com outras comidas. E acostumar, que eu digo, acostumar a gostar. Porque você vai comer, você não vai gostar, você vai achar aquilo fora da tua realidade, da casinha, até você construir um gosto por aquilo. Demora, né, gente? Então, esse é um processo de socialização, é você se tornar um membro daquela sociedade, só que muitas vezes você vai ser obrigado por alguma circunstância ou pela mudança que sua vida pode levar a um processo totalmente diferente daquele que você é acostumado. Então, se liga nisso que é bem interessante, né? Voltando aqui para nosso quadro, a gente tem mais uma perguntinha aqui, olha só. Número 2, vamos ver junto aqui comigo? Vamos lá. Os sociólogos estabelecem uma distinção entre socialização primária e socialização secundária. A socialização primária é um processo por meio da qual a criança se transforma num membro participante da sociedade. A socialização secundária compreende todos os processos posteriores, ou seja, depois, tá? Por meio das quais o indivíduo é introduzido a um grupo específico. Qualquer treinamento profissional, por exemplo, constitui um processo de socialização secundária. Tudo que o indivíduo vai viver depois desse primeiro processo de vida já é a secundária. Quando ele vai para a escola, gente, ele já começa a participar desse processo de socialização secundária. Aqui, voltando para a pergunta, então. Considerando o texto acima produzido, é correto afirmar que, letra A socialização é um fenômeno que ocorre apenas nos anos iniciais de vida. Não, né, gente? A gente acabou de dizer que é um processo que dura a vida inteira e aqui a pergunta está dizendo que é só nos processos do início da vida? Não. Então, essa letra A aqui já está fora. A socialização primária é aquela que ocorre no ambiente familiar e a secundária é aquele que ocorre apenas nas escolas. E aí? Sim ou não, hein, gente? A letra C. As pessoas nascidas em famílias bem estruturadas não precisam passar por processo de socialização secundária. Será mesmo, gente, que não precisa? Vamos para a letra D. Apenas as sociedades industrializadas apresentam um processo de socialização secundária. Será, pessoal? Sei não, hein? E a letra E é: a socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? E aí? É a letra E, muito bem. Essa aqui a gente até falou na aula, né? É um processo, galera, que não acaba. Independente da sociedade, independente da sua condição social, como apareceu aqui, ó. Pessoas que nascem em famílias estruturadas não precisam passar. Claro que precisam. Independente da condição social, tá? Aqui também, ó, na letra B. A socialização primária é aquela que ocorre dentro do ambiente familiar, tá certo. Mas aqui tá errado, ó. A secundária só ocorre quando ela está na escola? Não. Todos os grupos sociais que ela vai participar durante a vida dela já é socialização secundária, tá? Então não é só a escola, tá bom?
Muito bem, então aqui, ó, letra E, tá? A socialização é um processo que se inicia quando nascemos e nunca chega ao fim. Número 3, galerinha, vamos lá. Ânimo, força aí. Eu sei que vocês estão cansados, mas a gente tem que continuar, tá bom? A respeito dos estudos sobre a socialização, está correto o que se afirma em... Letra A. O primeiro grupo social fundamental na socialização é o religioso, representado pela igreja? Será, galera? A gente falou sobre isso aqui? Não sei. Vamos para B. O processo de maturação biológica e o desenvolvimento infantil necessitavam de intervenções dos adultos, o que sempre será igual, independente das diferenças culturais. Gente, eu acho que não, né? A gente falou o contrário disso, a gente falou que depende da cultura e que há um entendimento diferente sobre regras, sobre infância, sobre uma série de coisas, né? Letra C. O processo de socialização termina quando o indivíduo atinge a maioridade e entra no mercado de trabalho. Também está errado, né, gente? Porque a gente acabou de falar ali na outra pergunta, o processo de socialização perdura por toda a vida do ser humano. Então, aí também já não está certo, né? Letra D. A sociologia postula a existência de uma natureza infantil que explica a igualdade das condições de ser criança. Não sei de onde tiraram essa conversa, porque está totalmente fora da... Não existe, tá? Está incorreto. Vamos para a letra E, então. A internalização do social e a sua percepção da realidade como a primeira socialização ocorrem dentro do grupo familiar, sendo assim decorrentes da classe social da família. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos ver aqui. Letra E. Realmente, né? A primeira socialização ocorre dentro da família, né? Então, a gente tem aí a família como o primeiro grupo da nossa vida, o primeiro grupo social que nós vivenciamos. Vamos, então, aqui para a penúltima a pergunta de hoje, número 4, que é a seguinte. Vamos lá. Considere as afirmativas abaixo sobre a relação indivíduo e sociedade. Então, vocês vão olhar aí as afirmações e vão ver quais delas são verdadeiras e quais não são. Número 1. Não há separação entre indivíduo e sociedade. Eles se complementam e se integram. Afirmação número 2. A família, a escola, os grupos de amigos são agentes importantes no processo de socialização. E aí, gente, certo ou errado? Vamos para 3? A socialização pode ser primária e secundária. Sim ou não? Será, hein, galera? A 4. Para Peter Berg, a socialização constitui a interiorização por parte dos indivíduos da realidade vivida. Vocês lembram do Peter Berg que a gente falou na aula, não foi? Então, tentem lembrar aí se o que ele disse sobre interiorização está certo aqui. E a 4, status designa a posição de uma pessoa dentro de um grupo ou uma sociedade. Tá certo, gente? Vamos ver aqui. Todas as afirmativas estão corretas? Apenas a 1 está correta, ou apenas a 2 e a 1 estão corretas. Apenas a 5 ou 1, 2 e 5 estão corretas. E aí, pessoal? Pelas perguntas aí, o que vocês acharam? Vamos para a correta logo? Vamos lá? É a letra A, pessoal. Todas essas afirmativas que eu coloquei aí, que vocês viram, que vocês leram, estudaram, todas elas estão corretas. Qualquer dúvida, volte na nossa aula para vocês tirarem todas essas dúvidas, porque tudo isso está lá na aula, tá bom? Vamos para a última, então. O que são papéis sociais, gente? Os papéis sociais são formas de comportamento e previamente estipuladas para os indivíduos de uma posição social específica. Isso aqui também, se vocês tiverem dúvidas, voltem na aula que eu expliquei para vocês aí sobre esse assunto, tá bom?
Então, gente, chegamos ao final da nossa aula 10. Nós ainda vamos continuar com esse tema sobre interações sociais na nossa aulinha 11, tá? Então, aguardo vocês lá. Até mais e bons estudos!